agrupado, todo mundo, cada hora uma parte, cada hora uma, e a gente vai seguir a ordem do grupo, para facilitar o entendimento no final. Aí, pode começar, né? Pode. Se quiser ir falando e colocando. Eu já coloquei o seu aí, porque diferença simplificar. Acho que tem também. Só ver o negócio. Isto para ser referência às partes físicas do gajo, não pode ser referência, mas a minha vez topográfica não explica se já as influências do X princípios de vida influenciadas por condições do ambiente, como temperatura, idade do professor e agora nesse contexto, nesse específico, condições bióticas, o conceito geral, né, de nicho ecológico, ele tem pouco mais de um século, né, pelo que eu estudei. E a primeira noção de nicho, ela surge em 1910 com Johnson, né, onde ele observa o comportamento dos besouros e se baseia nesses atos e no ambiente que os besouros habitavam para ter essa primeira noção de nicho ecológico. Então, essa primeira abordagem, ela enfatiza as condições ambientais para a presença daquela espécie naquele ambiente e, consequentemente, a manutenção da sua população. Já em 1917, né, 7 anos depois, Grinnell, né, ele utilizou essa mesma abordagem, já também direcionando a ideia de que o nicho também era determinado pelo hábitat e também pelos hábitos alimentares e interações das espécies com outros membros da comunidade. Então, 7 anos depois, a primeira definição ela foi um pouco mais abrangente, já considerando a relação da espécie com outros membros da comunidade. E aí, essa segunda abordagem, ela considera o papel das espécies dentro do ecossistema. Já 40 anos depois, em 1957, Hudson, né, já definiu o nicho ecológico, já considerando já o nicho hipervolumétrico. Então, com multidimensões, né, onde cada dimensão correspondia a condições ambientais, né, que definiam os limites ambientais onde cada espécie, né, se desenvolvia. Essa definição já de Hudson é a terceira abordagem, né, que considera a dinâmica das espécies dentro da comunidade local, né, moldada pelos requisitos bióticos e abióticos das espécies e também pela coexistência delas umas com as outras. Dentro desse contexto, entra já uma definição de nicho abiótico, que é o último nível lá da minha, que é um conjunto de condições não vivas que influencia a vida dos organismos e sua distribuição em um ecossistema. Então, o que seriam essas condições não vivas? São as condições físicas e químicas do meio ambiente, que é o sol, a água, a luz, a temperatura. Esse conjunto de elementos, né, compõe um nicho biótico que influencia, né, na distribuição das espécies dentro do ecossistema. Então, eu colocaria aqui 3 abordagens, né? E eu encontrei para a definição do nicho ecológico. Não fala de colocar.
da especificidade, delimitação, da especial, subdivisão, sei lá. Não, da especial. A Raquel disse que o nicho abiótico é um dos exemplos que estão dentro do nicho hipervolumétrico, porque a gente também tem um nicho biótico, por exemplo. Então, ele é apenas um dos fatores dentro do nicho hipervolumétrico. As palavras para e sub. Uma palavra assim. Ele subindo, né? Só que pode seguir, seguindo a mesma linha de raciocínio. Subir. Não, subir. Como é que fala? Variante, variação. Variação. É tipo assim, a espacial onde vive. É onde vive, na mata. E no espacial onde vive. Onde vive. E no. O nicho ecológico, ele se relaciona bastante com o habitat, né? Por exemplo, a onça pintada, ela tem como nicho ecológico ser um predador de topo de cadeia em florestas tropicais, que se alimentam de diferentes tipos de animais. Esse seria um nicho ecológico. A gente pode perceber que o nicho ecológico é um termo muito abrangente, é um termo guarda-chuva. Né? Um nicho hipervolumétrico, ele seria parecido com o nicho ecológico, mas já colocando algumas condições, como por exemplo o nicho abiótico que a Raquel trouxe. E, como a Raquel muito bem explicou, o nicho abiótico ele é composto apenas por características físicas dos ambientes. Por exemplo, determinada espécie precisa de tanta luminosidade por dia, tanta precipitação. Não envolve nenhuma das outras relações que existem entre as espécies, é apenas abióticas. É específico, ou muito restrito e exigente. Específico. Ou restrito ou exigente. Exigente acho que não. Exigente, sei lá. Tipo assim, não adianta só estar no lugar, ele precisa de inclusão de tudo os fatores para exatamente isso. Os detalhes. Essa parte foi muito eu pensei, Aham. É a metodologia especial. Certo. Delimitação, variação, Traços ecológicos e exigente. nicho específico, delimitação, variação, interações ecológicas, está faltando um. Tipo assim, coloca só, tipo assim, nicho, coloca assim, só específico. Aí só de qual? Entra nas interações ecológicas. Tipo assim, faz só assim, tipo assim, uma só No final, eu gostaria que vocês exemplifiquem como que algum desses nichos se relacionam com outros, não foram dos conceitos que vocês procuraram, porque eles se relacionam. Aí só indicando mesmo, se alguém já quiser ligar, para descobrir, fiquem à vontade. exemplo? Acho que não. Ecológica. Ciência Ecológica. Eu acho que fica muito condição muito não, exata já fica muito explicando. Condições muito exatas. O nosso foi sobre o nicho potencial e o real. Primeiramente, em relação aos conceitos. O nicho potencial
potencial é aquele que representa um conjunto completo de condições ambientais e recursos que uma espécie poderia explorar se não houvesse limitações. Então, num local onde ela vive, se não tivesse competição, predação, ela conseguiria usufruir de todos os recursos que tem naquela área. Então, ela seria melhor. E o real, no caso do nosso outro tema, seria o conjunto de condições que uma espécie realmente utiliza em um ecossistema, considerando as interações com outras espécies. Então, vai ser um nicho real, vai ser um local menor e mais específico. Ela não vai conseguir usar todos os recursos que tem naquela área, mas, por causa das competições e predações que eu tinha falado, mas ela não vai conseguir se adaptar para poder viver. E os nossos dois conceitos que a gente falou, a gente também achou que foi por causa do Hudson, apesar que a gente achou também que o Charles Elton ele tinha definido o nicho como a função da espécie na comunidade, esse cara, Hudson, ele expandiu esse conceito onde as diferentes variáveis ambientais também eram consideradas. Então, os dois conceitos vão ele também. Tá bom? Então, a gente trouxe um exemplo prático aqui sobre a tilápia, que no caso é um nicho fundamental. É um tipo de peixe que pode ser capaz de sobreviver numa ampla gama de salinidades, desde águas doces a águas salgadas, salobras. E no nicho real, ela, apesar da competição com outros peixes e a presença de predadores, pode restringir sua presença apenas às águas doces, ou apenas às águas salobras ou salgadas, mesmo que fisiologicamente ela consiga sobreviver em ambos os ambientes. Então, basicamente, nesse exemplo aqui, o potencial seria onde ela conseguiria viver em todos esses três ambientes, no doce, salino e salobra, sem nenhuma outra espécie por perto e conseguiria utilizar todos os recursos. E no real, ela ia ter que escolher um desses tipos de água para poder se adaptar para conseguir se desenvolver para viver. Agora a ligação que você falou de ter por último, né? Tanto o nicho espacial quanto o nicho específico contribuem para definir o nicho real. A gente se relacionou com muita potência. Por isso que a área geográfica nicho espacial delimita os recursos disponíveis enquanto a forma como a espécie utiliza esse recurso no nicho específico. Determina seu papel e o sucesso no ecossistema. Uma espécie pode ter um nicho espacial amplo, mas um nicho específico estreito. Autoespecialização em um tipo de recurso. Então, basicamente, se relacionou com o caso do espacial, seria o território todo, que seria o potencial, e o outro, o específico seria o real, que é onde ela vai ter literalmente as condições disponíveis para ela usar sem ela ocorrer essa preservação. O nicho, como vocês trouxeram potencial, ele é o primeiro nível do nicho teórico, e ele não considera, como vocês puderam entender, ele não considera nenhum tipo de interação. Como vocês me explicaram, ele é o potencial máximo de como se não só existisse aquela espécie naquele local. Já o real é considerando as diversas interações que a gente tem nos diferentes tipos de espécies. Agora eu vou mas que já dá para fazer relacionar ali entre conceitos que já foram discutidos. No final, vamos ver se vocês conseguem relacionar. Vamos lá, grupo 3. Nosso parte ficou nicho espacial, nicho específico e alguns exemplos. Aí apareceu também o Hutton como na parte de nicho ecológico, desse conceito central, que foi derivando, foi delimitando, e na parte de nicho espacial compreende como se fosse o habitat mesmo. Como onde a espécie realmente vive. É onde ela... É como se fosse também a parte do real e do potencial. É
quase que se assemelha muito também e do nicho ecológico, que é onde é como se ao pé da letra mesmo fosse o habitat. Qual é aquele habitat que aquela espécie vive? O exemplo que eu vou depois pode Os exemplos do nicho espacial, a gente tem os corais em recifes, porque eles vivem presos a determinadas partes do recife, aproveitando a luminosidade e a profundidade ideais. O nicho espacial deles é uma faixa específica do recife, geralmente entre 2 e 30 metros de profundidade. O tucano na floresta, ele costuma ocupar as copas das árvores, onde encontra alimento e abrigo. Seu nicho espacial é a parte superior das árvores. Peixes de fundos em rios. Vivem nos fundos de rios e lagos, onde encontram alimento e proteção. O nicho espacial deles é o bentônico, o fundo do corpo d'água. Agora, a definição de nicho específico ou especializado. Este conceito se desenvolve a partir do modelo teórico do nicho ecológico de Hudson, qual que o definiu como um hipervolume dimensional, no qual cada dimensão representa uma variável ambiental biótica crítica para a existência de uma determinada espécie. Nos anos 60 e 70, pesquisadores como MacArthur, Lewis e Bianca passaram a usar o termo Specialist Niche ou Specialized Niche para designar espécies ou unidades ecológicas que ocupam uma faixa extremamente limitada de variáveis ambientes e que, por isso, apresentam baixa plasticidade ecológica. Neste contexto, o nicho específico ou especializado representa um conjunto extremamente restrito de condições bióticas e bióticas sobre as quais uma espécie consegue desempenhar sua função ecológica. Cada ser exerce um papel ecológico, tendo estratégias comportamentais e fisiológicas para desempenhar suas funções. Os indivíduos compartilham o mesmo espaço consistente, mas possuem funções distintas. Isso significa que apresentam o mesmo habitat, mas diferentes nichos específicos. Os exemplos do nicho específico. Nós temos as abelhas polinizadoras. Elas desempenham um nicho específico de polinizar números que coletam néctar e pólen de flores, promovendo a reprodução das plantas. Os urubus, que eles ocupam um nicho específico de necrófagos, se alimentando de animais mortos e contribuem para a reciclagem de nutrientes no ambiente. E as corujas, que atuam como predadoras noturnas, fazendo assim o controle de populações de roedores e insetos. O nicho específico delas inclui o horário de atividade e o tipo de frio. Então, resumidamente, é isso. O nicho espacial está relacionado geralmente ao ambiente, ao habitat, exemplo, tal espécie vive na América Latina. Exemplo. Agora, quando você vai para o nicho específico ou especializado, está querendo dizer que aquela espécie vive na América Latina, mas ela vive em certas condições, em certa temperatura, por exemplo, em certa umidade, em certa altitude, ou seja, é tudo que é específico, como o próprio nome diz, para aquela espécie estar realmente habitando ali. Ou seja, o quão exigente a espécie é com o ambiente. Então, pessoal, foi bem isso que eles falaram, mas da fala, principalmente da fala de Adriana e da fala de Israel, a gente consegue já tirar do relacionar os termos deles com mais dois outros termos dos grupos anteriores. Vou dar uma dica. Você falou, Israel, do nicho espacial, que ele é praticamente habitat. Qual outro conceito que já foi relaciona diretamente com o nicho espacial? Qual desses nichos seria, por exemplo, seria relacionado diretamente com o nicho espacial? O nicho ecológico. E se for parar para puxar daqui, seria como se fosse o potencial. Seria o real. Como realmente ela vive no ambiente. Sim. Porque do nicho real, como a ionosfera, é o que ele de fato ocupa, ou seja, é o habitat dele. Onde ele vive. Então, se vocês puderem do real até o espacial, por favor.
E da fala do Gabriel, a gente também consegue fazer outra relação do conceito que eles trouxeram. O Gabriel falou que considera N fatores. Ele até usou uma palavra bem próxima de outro termo que vocês já trouxeram aqui. Eu quero ver se vocês se recordam. Se o termo que o Gabriel trouxe, que considera N fatores dentro desse nicho, qual dos conceitos de nicho que a gente traz a definição específica que considera-se N possibilidades, N fatores dentro do nicho? Você falou, Gabriel, você falou bem o nome quase dele. O hipervolumétrico. O Gabriel falou exatamente do conceito que aborda N fatores. Então a gente consegue relacionar diretamente com o conceito de nicho hipervolumétrico. Então, a Raquel agora, obrigado. Se puderem me mandar, É porque depois só passou os nomes lá dos nossos. A gente pegou o tema das teorias dos nichos e a teve bom, a teoria dos nichos, ela está respondendo a primeira pergunta, que é como a ecologia explica o conhecimento das espécies. A ecologia explica o conhecimento das espécies por meio da diferença entre teorias e mecanismos que mostram como é possível que múltiplas espécies compartilhem o mesmo ambiente, sem nenhum completamente a outro. Aí a gente começa falando sobre a teoria da coexistência, brincando com o passado aqui no nicho espacial. A ideia central dela é que espécies conseguem coexistir quando há um equilíbrio de vantagens competitivas e mecanismos que mantêm a diversidade. Aí a gente tem o princípio da exclusão competitiva. Em resumo, se duas espécies competem em mesmos recursos, uma inevitavelmente será excluída, a menos que ela não ou ela ocupe outro nicho diferente. Falando por diferenciação do nicho. Como que acontece essa coisa? As espécies dedicam a usar recursos diferentes, por exemplo, sementes grandes versus pequenas, habitats com áreas distintas, como o solo versus solo, e agir em horários distintos. Temos também a teoria da economia. Segundo Hubble, 2001, a teoria Newton é uma teoria geral da biodiversidade que tenta explicar os padrões observados na natureza, baseados principalmente em descrições e dispersão dos indivíduos. O que ele quer dizer? Quer dizer que todas as espécies têm as mesmas chances de nascer, morrer, migrar e reproduzir. Portanto, o nicho ecológico é formado aleatoriamente, sem especialização ou competição. Aí o que ela explica? Ela explica a dispersão limitada, que nem todas as espécies alcançam todos os locais, isso gera uma diversidade para o isolamento. A deriva ecológica, que é mudanças aleatórias e abundâncias de espécies com o tempo.
especiação e extinção, o equilíbrio entre o surgimento de novas espécies e extinção molda a diversidade, e a escala espacial. A diversidade observada depende da escala, que é local versus regional. Aí um exemplo imagine que um banco de sementes na floresta, aí se uma árvore morre, uma nova cresce no lugar, escolhida aleatoriamente entre as espécies na região. Com o tempo, algumas dominam e outras desaparecem. Não por serem melhores, mas por pura sorte. Então, Entre os nichos é uma colaborar com outros estudiosos da produção política. Então, gente, já vai finalizando. Como vocês têm sucesso, parabéns pela pesquisa. Eu sei que eu tenho que ser pouco, mas espero que tenha dado para realizar os conceitos. A gente consegue ver que são bastantes termos que a gente é muito fácil de se confundir. Por exemplo, aqueles nichos com a teoria neutra, o nicho espacial com o nicho específico, porque, de certa forma, todos estão relacionados entre si, né? Mas o que a gente pode comentar aqui é sempre pensar como que isso está sendo afetado hoje em dia. Não adianta a gente ficar só na teoria. Né? Então, a partir de tudo isso, a gente consegue entender, por exemplo, agora uma pergunta para vocês, quais mudanças vocês diriam que pode impactar o nicho específico de uma espécie? Qualquer espécie, por exemplo, quais mudanças? Temperatura, uma mudança de temperatura, uma espécie de um clima mais ameno, o aquecimento global, a espécie ela tenderá a habitar áreas com climas mais frios. E nessa jornada ela pode, não chegar lá. Ela pode adaptar, sobreviver ou morrer. Já não está aguentando, já não está entendendo. E essas mudanças, elas causam, essas mudanças no início da espécie, elas têm um problema muito principal. E como a Rafa falou, que a mudança por exemplo, vamos supor, um peixe que vive na temperatura de 25 a 26, não, vamos colocar um maior, de 25 a 30, numa temperatura, de 25 a 30. Com a temperatura, eles vão, a água do mar, por exemplo, vai chegar a 27 a 30. Aí esse vai ser o intervalo. O que aconteceu no intervalo, no nicho espacial que eles tinham? O que aconteceu? De 25 passou para 27. O que aconteceu com esse nicho? Esse nicho diminuiu. E diversas espécies, com um nicho cada vez mais diminuindo. O que vai acontecer com essas espécies por exemplo, se a gente juntar, pegar essa tábua e começar a diminuir, é uma chamada. O que vai acontecer? Vai acabar ficando o mesmo espaço. Isso vai ocasionar cada vez mais de espécies
acho que é um dos grandes fatores que eu queria trazer relacionado ao conceito de nicho para vocês. Aí, se vocês quiserem tirar uma foto, vai ficar para estudo, vamos atividade mais para relembrar conceitos. Manda lá no. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção do garrafa. Oi?